Bom dia a todas e todos. Retomamos o nosso curso, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação no contexto da gestão de dados e informações dos municípios. E contamos hoje com a participação da Delaine Cordeiro Ribeiro Ferez, que é gerente de divisão de patrimônio documental da Prefeitura Municipal de Lorena, a qual agradeço o convite. E informo também que tínhamos planejado a presença da Jane Boscolo, da Câmara Municipal de Limeira, que teve um pequeno compromisso pessoal e não vai poder hoje participar do nosso debate. A ideia dessa atividade, que tem o título A Experiência da Implementação de Arquivos nos Municípios, é justamente fazer uma amarração de tudo que a gente já discutiu ao longo do curso, envolvendo aspectos teóricos de lei e LGPD, de maneira um pouco mais palpável e mais concreta, num caso de implementação dessas normativas a partir da gestão documental. Então, a percepção que a gente teve do retorno de algumas pessoas do curso, de alguns participantes do curso, era justamente a necessidade de ter atividades menos teóricas e algumas reflexões mais práticas. Então, a partir da aula anterior, que a gente teve a participação do Hugo, da Prefeitura de Altinópolis, a gente vai fazer essas duas sessões de experiências práticas e a gente vai contar com a experiência destacada da Delaine junto ao arquivo de Limeira, e a gente vai fazer a seguinte dinâmica: a gente acertou um pouquinho antes, a Delaine faz a apresentação dela em torno de 40 minutos, mas também sem um teto muito rígido de fala, e depois a gente abre para os debates e para as perguntas. Eu acho que assim a gente consegue operacionalizar um pouco melhor, até por conta da gestão do chat, da gestão dessas tecnologias aqui, então fica mais fácil para operacionalizar. Então, inicialmente, eu agradeço a participação da Delaine e passo a palavra para ela. Seja bem-vinda. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. Primeiro, agradeço esse convite, né? Nós estamos nesse período de 6 anos de implantação de gestão documental em Limeira, né? No executivo, e temos algumas dicas, né, para dar da nossa experiência que nós passamos durante esse período, né, com toda essa implantação, as estratégias que nós usamos, né, para a implantação da gestão documental. Enfim, estamos aqui à disposição de vocês. Fernando, eu tenho uma apresentação para fazer, né? E eu já posso colocar? Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito? Posso entrar então? Obrigada. Sim, sim. Bem, um pouco da nossa experiência aqui do município de Limeira com gestão documental, né? Eu sou funcionária pública de carreira há 20 anos, né? E há 8 anos eu estou na gestão documental, na divisão do patrimônio documental, junto ao arquivo. Só para contextualizar, o município de Limeira, ele tem 300 mil habitantes e tem 197 anos, né? Então, é uma cidade de porte médio, e, portanto, o arquivo, ele guarda aproximadamente 84 mil caixas de processos, fora, né, os documentos avulsos. O nosso arquivo é intermediário e permanente. O prefeito Mário Botion, o prefeito atual. Bem, eu vou iniciar conversando com vocês o que eu tenho, qual que é a nossa estrutura atual, né? Nós temos 3 setores aqui no arquivo, que é a área de guarda do arquivo, né? O setor de gestão documental, onde nós trabalhamos as tabelas de temporalidade, as publicações, as eliminações, e o galpão de eliminação de documentos, que é um setor mais recente, né? Um galpão de 750 metros quadrados, onde nós recebemos, né, as caixas de documentos avulsos, né, para fazer a classificação
separação dos documentos e, em seguida, as publicações e eliminação. Aqui o arquivo, né? Ele tem 950 metros quadrados da área de guarda. Adelaine, só uma questão. As pessoas estão comentando que o seu som está um pouco baixo. Se possível, falar um pouco mais alto. Acho que talvez resolveria, mas não tá. A sua projeção está congelada na primeira tela, ela não avançou. Ela não avançou? Não, ela está ainda só na página município de Limeira, 300 mil habitantes, tá certo isso? É isso? Isso, é o que está aparecendo. Você está mudando a tela? Porque a tela não tá mudando. Não, tá Só um instante. Sem problema. Pequenos ajustes técnicos. Ô, Fernando, enquanto ela arruma, só queria fazer um comentário. Sim. No link enviado, vocês colocaram um ponto no final. Quando a pessoa copia todo o link, aí não consegue atingir acessar a apresentação. Então, pode ser que tem pouca gente, porque eles copiam e vêm dizendo que o link está errado. Perfeito. Quando copiar o link, não põe ponto final, que aí ele entra. Eu fiz a primeira vez, aí não acessou. Aí eu tirei o ponto final no final, depois da letra D. Aí ele acessa normal. Entendi. Oi. Você está vendo agora? Agora sim, agora está andando. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado, Flávio. Eu vou me atentar a isso, porque acho que quando foi automático no corpo do e-mail mesmo. Mas eu vou atentar sim, obrigado. Se quiser reenviar, em último caso agora, sem o ponto... Eu vou fazer exatamente. Ainda. Eu vou fazer isso exatamente agora. Aproveitar o som continua ruim. A Mayumi está dizendo que. Mas a gente vai. Adelaine, tem como aproximar mais o microfone, alguma questão para melhorar o som? Você já está mais próxima, né? Você já está mais próxima da tela. Acho que isso já. Tá dando uma olhada aqui, rapidinho. Então, beleza. A gente vê depois, então. Pessoa mesmo, vamos lá. Beleza. Eu vou chegar mais perto, viu, Fernando? Eu vou falar mais alto, tá bom agora? Perfeito. Então, tá ótimo. Vamos lá, então. Muito obrigado. Obrigada a você. Então, tá dando para ver também, né, a projeção, certo? Então, são 3 setores, né? Aqui no arquivo, arquivo área de guarda, setor de gestão documental, como eu havia explicado, e o galpão de eliminação de documentos. Aqui é a imagem do arquivo, do nosso arquivo, da área de guarda. São 950 metros quadrados, aproximadamente 35 mil caixas, e o restante de 30 mil de documentos avulsos, né? Aqui é o setor de gestão documental, onde nós fazemos as tabelas de temporalidade, a elaboração das tabelas, as publicações. Esses são os nossos colaboradores, né? Os servidores. Aqui é o galpão, né? Onde a gente faz o recebimento das caixas de documento e elas aguardam eliminação, né? Separadas por ano. Então, aqui está sendo separadas, as caixas chegaram, estão sendo organizadas, né? De acordo com o ano, para ficar mais fácil no momento de separação, conforme a tabela de temporalidade. Esse é o galpão, onde nós realizamos esse trabalho, né? Cada bloco que você está vendo das caixas, elas ficam em cima de pallets, a maioria delas. Aqui a gente ainda estava organizando, né? E para facilitar o trabalho. Nesse espaço ficam também as mesas de separação dos documentos,
onde nós abrimos a caixa e separamos a documentação que será eliminada, né? Conforme a tabela de temporalidade. Aqui alguns equipamentos que a gente costuma usar nesse trabalho, né? Uma paleteira. Lembrando, lá nós trabalhamos com mulheres, né? Então, a gente precisa de uns equipamentos para facilitar e para que o peso seja adequado, né? Caixas que são separadas já para eliminação, a partir daqueles blocos de caixa, nós vamos separando aqueles que realmente serão eliminados. Aqui, a abertura das caixas, a gente chama trabalho de mesa, né? É a abertura da caixa e retirada dos documentos, né? Que é para o processo também de eliminação. Para vocês terem uma noção geral de como funciona, né? Aqui são os processos separados para eliminação também. Os processos são colocados em caixas e aguardam a temporalidade. A gente costuma fazer isso nos processos que vão ser eliminados nos próximos 2 anos. Então, a gente já deixa separado, né? Não são processos que são muito procurados, então a gente já vai facilitando o trabalho. Aqui algumas ferramentas de gestão, que são as tabelas já publicadas, né? A gente costuma colocar no quadro a imagem, os documentos que serão eliminados para facilitar o pessoal da mesa, para eles conferirem se aquele documento que está sendo separado é realmente aquele que o pessoal da gestão separou. Bom, essa é a tabela de temporalidade, eu só coloquei, sei que vocês conhecem, né? Mas é só para vocês terem a gente trabalha com ela de várias formas, né? Aqui a tabela completa. E aqui eu fiz assim uma síntese, né, dos primeiros passos, né, para a implantação de gestão documental aqui no Executivo de Limeira, né? O Executivo, ele tem esse arquivo que vocês viram, e ele estava numa condição precária, com documentos todos no chão, amontoados, como muitos arquivos que a gente encontra, né? Era chamado arquivo morto, então tudo aquilo que era considerado morto, né? Digamos assim, que não tinha mais serventia, na opinião dos departamentos, era encaminhado para lá sem nenhum controle. Né? Então, a implantação da gestão documental começou, em primeiro momento, fazendo essa organização. E aí, em seguida, a gente entrou realmente estudando os manuais, né? Que no nosso caso, nossa referência é o Arquivo Público do Estado de São Paulo, parceiro, e nós começamos a estudar os manuais que são disponibilizados nesse site, né, do arquivo, com parceria com o Centro de Assistência ao Município, que nos dá esse apoio. Né? Instituímos a CADA, a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, em 2017, e regulamentamos o arquivo geral, porque o arquivo não constava, né, da estrutura administrativa da Prefeitura. Iniciamos a elaboração dos planos de classificação e tabelas de temporalidade de arquivo. Então, esses foram os primeiros passos. Estudar o que é a gestão documental, fazer cursos, se preparar a CADA, capacitar a CADA, capacitar os funcionários, a instituição da comissão, publicação, regulamentação do arquivo e a elaboração dos planos de classificação. Usamos algumas publicações técnicas, como vocês podem ver, né, que é o nosso Centro de Assistência ao Município do Estado de São Paulo. Eles mantêm permanentemente atendimento individualizado aos municípios, né, e nós entramos nessa parceria e, junto com eles, a gente foi elaborando as tabelas. E aqui, as metodologias que nós usamos para, né, a elaboração dessas tabelas. Que uma delas, você, né, dependendo de como está o andamento da CADA, né, você pode distribuir os formulários para as secretarias preencherem esses formulários com todos os documentos que são produzidos por cada setor, ou você pode pegar a tabela de temporalidade, usar a tabela de temporalidade já pré-elaborada a partir das tabelas de temporalidade que já são publicadas no Arquivo Público do Estado de São Paulo, que elas lá já têm da gestão executiva, né, tabelas de temporalidade executiva municipal,
Então, já dá para estar utilizando. Naquele primeiro momento não tinha, né? Mas agora já foi publicada tudo, então a gente tem lá os modelos. Você pode usar esses modelos e fazer um refinamento dessa tabela, né? Montar uma pré-tabela para apresentação para os departamentos, para eles incluírem algum documento que não está na tabela, para estar retirando, né? Mais ou menos isso. Aqui, uma imagem do refinamento de uma tabela com chefes de setores. Nós escolhemos a função do RH, que foi a primeira tabela de temporalidade que nós trabalhamos, e a segunda foi de gestão orçamentária e financeira, mas essa é a reunião com os chefes de setores do arquivo, do RH, perdão. E a gente apresentou a pré-tabela lá, as atividades, né, os documentos, e a gente foi discutindo os documentos. Né? Explica com um pouco mais profundidade. Aqui os primeiros passos. Aí sim, depois da tabela publicada, tudo mais, a gente começa a pensar, né, na classificação, separação de documentos para eliminação. Né? Para isso, aqui, no Executivo de Limeira, nós criamos a Lei para Eliminação de Documentos, a 64/2020, né? Para que a gente tivesse um respaldo, para que também a Câmara Municipal tivesse ciência, né, independente da publicação diária oficial, de que a gente estaria fazendo esse trabalho. E nessa lei a gente contempla o trâmite para eliminação, né, aliás, até para a tabela, né, o descarte, né, se esse descarte desses documentos serão retirados por cooperativa, se serão leiloados para chamamento público, de que forma que a gente vai trabalhar esse material, né, a partir da eliminação. E a fragmentação dos documentos também, né? Se será manual, se vai adquirir uma fragmentadora, se isso vai ser levado direto na cooperativa ou no local que foi decidido, né? E lá eliminar essa documentação, ainda que se for assim, a cada tem que fazer parte desse processo, ela tem que acompanhar o processo de eliminação, porque o documento não pode sair da prefeitura, no caso, sem estar fragmentado. Né? E aqui também a comissão, quando nós apresentamos documentos para eliminação. Se a gente separa essa documentação que será eliminada e a gente leva uma amostra para a comissão, para que eles tenham ciência dessa amostra, né? E ali eles vão observar, a gente vai conversar a respeito, lógico, estando na tabela de temporalidade, né, já está selecionado. Mas a gente encaminha também, a gente leva para a reunião, marca uma reunião, às vezes até uma extraordinária, né, se for o caso, para mostrar e discutir a respeito desse documento. A eliminação, a respeito da eliminação, a gente define as funções a serem trabalhadas primeiro. Aqui em Limeira, primeiro nós trabalhamos com RH e gestão financeira, orçamentária e financeira. Realizamos a separação dos documentos que cumpriram sua temporalidade e realizamos as publicações. Em Limeira, eu acredito que na maior parte dos executivos, né, do país, tem desafios assim, parecidos com o nosso, né? Que seria espaço, né? Seria a contratação de funcionários, né? Então, nós colocamos aqui os principais desafios, né? Que aqui foram poucos servidores, nós tivemos que trabalhar isso com o nosso gestor. É um momento de convencimento, e para convencimento do gestor é interessante que o arquivo já esteja melhor organizado, já esteja recebendo documentos com mais agilidade, atendendo à lei de acesso à informação, a lei, de forma organizada, cumprindo os prazos. Com tudo isso, a gente consegue esse convencimento, né? E convencer também sobre as mudanças no arquivo e de cultura sobre os documentos, que com capacitações, treinamentos que a gente acaba fazendo para que os servidores da área administrativa, principalmente, conhecessem a gestão documental e pudessem participar dela também, né? E entender as mudanças que, a partir da gestão documental, começa a acontecer. Eu coloquei também aqui os avanços, né? Quais são os avanços com a aplicação da gestão documental? Assim, de primeira, já que você já percebe, né?
A otimização de espaço, acesso à informação. O que é o acesso à informação? É a facilidade de você encontrar os documentos. Porque quando você elimina a quantidade de documentos que já cumpriram sua temporalidade, sua função, e eles estavam ali ocupando espaços, ocupando estantes, ou até encostado ali no chão, você organiza tudo isso, você consegue dar acesso a esse documento à população, aos munícipes, e até mesmo aos clientes internos, que são os nossos colaboradores, né, das secretarias, com mais facilidade, com agilidade. Então, a otimização do espaço e do acesso também. A organização para o acesso à informação. A organização dos acervos, também, né, para a gente saber onde estão o que é de guarda permanente, o que estão aguardando para ser a eliminação, aqueles que ainda não cumpriram sua temporalidade. A contratação de funcionários estagiários, aí no convencimento, com toda essa implantação, com toda a diferença que vai fazer, com todas as melhorias e os avanços, a gente consegue a contratação de mais funcionários, estagiários, nós conseguimos isso aqui. E o reconhecimento, né? O reconhecimento pelo trabalho. Então, a substituição de caixas, a aquisição de equipamentos. A substituição de caixas, a gente trocou as caixas de papelão por polipropileno, conforme a gente foi fazendo as eliminações e foram sobrando mais espaço, a gente pôde ir trabalhando com caixas novas também, né? E adquirimos o respeito. É interessante falar em respeito, mas o arquivo, da forma com que ele era visto, ou se apresentava, ele não era respeitado, né? Era um departamento um setor que não tinha respeito, era o arquivo morto, e para lá eram encaminhados documentos de qualquer forma, de qualquer jeito, né? E, enfim, esses foram alguns avanços que a gente ainda está notando, né? E já finalizando a apresentação, né? Ainda que curta, mas para que a gente possa conversar um pouquinho, quais foram os ganhos mesmo para a gestão documental, né? Então, os ganhos para a gestão foi o término da tabela de temporalidade, porque, lógico, a tabela de temporalidade e o plano de classificação são ferramentas da gestão documental, mas sem essa amplitude de cuidar dos documentos, de organizar, de ter um pouco mais de pessoal, a gente não consegue fazer a tabela, né? A gente precisa desse preparo, né, para estar fazendo. Então, a gente teve, finalizando aqui, né, com os ganhos, terminando a tabela de temporalidade, nós terminamos a meia, depois a fim, todas, né? A criação da lei que eu falei para vocês, que é a 6423/2020, que é a eliminação e destinação de documentos, né? A criação da lei sobre a guarda permanente, uma comissão formada pela Unicamp, Câmara Municipal, Museu e Prefeitura, e a implantação do Sistema Integrado de Acervos Permanentes, que é o CIAL, que é um ganho também em toda a gestão de acesso à informação, porque por esse sistema você pode estar consultando documentos antigos do arquivo, da Câmara e do Museu Municipal, sem precisar se deslocar até a Prefeitura, né? Você pode imprimir também esse material, e como a plataforma é o Atom, ele é aberto, gratuito, né? E dentro e fora do país, pode ser consultado. E só podemos fazer isso também porque a gente já tinha esse documento, esses acervos permanentes separados e organizados, né? Para fazer a digitalização e subir nessa plataforma. A capacitação de treinamento de servidores, né? Por que é um ganho a capacitação? Porque você consegue convencer a participação dos servidores quando for interessante para eles e para a secretaria deles, né? Então, eles entenderam a importância do arquivo durante todo esse período de trabalho e eles perceberam que teve otimização do espaço, nós podemos retirar das secretarias uma quantidade grande de documentos, de caixas, liberando espaço para eles também, certo? Para eles trabalharem, até mesmo, em alguns casos, liberou até salas inteiras, que eles puderam aproveitar para um outro trabalho, né? Então, a estratégia de Limeira foi implantar a gestão documental aqui de forma assim, sistemática mesmo, né? Nós iniciamos o processo e fomos fazendo, organizando isso
de 2018 até agora, início de 2003, já com as tabelas de temporalidade todas publicadas, com vários termos de eliminação publicados, e, enfim, todas as publicações. Então, eu acredito que, a partir daqui, agora é só a continuidade desse trabalho. Então, da apresentação, eu tenho para vocês é essa, né? Pedir para que fosse feita esses slides para facilitar a nossa discussão. Foi até pouco tempo, né? Então, eu vou sair do slide, viu, Fernando? E aí a gente pode começar uma conversa, se você quiser. Perfeito, Adelaine, agradeço. A ideia é justamente essa de fazer uma apresentação mais resumida e a gente abrir para conversa mesmo. Acho que não chega nem ser necessariamente um debate, acho que é uma conversa desses desafios da implementação da gestão documental. Eu não sei se a gente tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, alguém começar, se as pessoas não se sentirem ainda motivadas, assim, estimuladas, eu já tenho algum comentário para fazer, para já começar essa conversa. Eu gostaria que a Adelaine falasse um pouquinho mais sobre o nosso, fazendo um parênteses, o nosso curso é especificamente sobre a lei LGPD, e a gente coloca em todas as aulas a relevância da gestão documental. Então, eu gostaria que você associasse as pressões dentro da gestão municipal em relação à Lei de Acesso à Informação, e também a Lei Geral de Proteção de Dados, como a gestão documental pode responder essas demandas para a gestão pública. Certo. Quanto à LAI, né, essa informação, a primeira pressão, digamos assim, quando eu fui convidada a iniciar esse trabalho de gestão documental, foi justamente para o atendimento a essa lei de acesso à informação. Porque da forma com que estava o arquivo, né, naquele momento, a gente não podia cumprir os prazos que a lei determina para atendimento das solicitações de documentos, das informações. Então, a necessidade de implantação de gestão documental aqui no Executivo de Limeira foi, no primeiro momento, para o atendimento da lei, da Lei de Acesso à Informação, que ela foi implementada um pouco antes. Então, o cumprimento dessa lei e dos seus prazos dependiam, né, de um arquivo que fosse eficiente, né? Que a gente pudesse dar esse apoio, que fosse cumprindo esses prazos. Então, dentro da lei, a primeira pressão foi essa. Você está organizando o arquivo, digitalizando até alguns documentos para dar acesso às pessoas, né, atendendo a lei, né? E, então, é isso, na lei. Agora, já na lei de proteção de dados, quem está trabalhando com essa lei aqui em Limeira é o TI, o Departamento de Tecnologia da Informação, porém, eles fizeram um comitê, montaram um comitê, do qual o arquivo faz parte, e a gestão documental entrou colaborando já de imediato dessa instituição, da LAI, com a tabela de temporalidade, né? Eles solicitaram, nós disponibilizamos para esse comitê a tabela de temporalidade. Em cima da tabela de temporalidade, eles estão separando os documentos que são mais sensíveis, entendeu? Eu achei interessante, porque eu não esperava, né, que eles fossem utilizar a tabela para nesse trabalho, não a princípio, né? E é isso que está acontecendo. Então, a colaboração da gestão documental é fundamental, né, eu acredito, tanto na Lei de Acesso à Informação, quanto da Lei de Proteção de Dados. E, além disso, dentro dessa tabela de temporalidade que nós temos também, nós gostaríamos até, uma estratégia aqui nossa também, de colocar esses dados sensíveis na tabela de temporalidade, sabe? Nós estamos estudando essa possibilidade, porque aí você tem a tabela e você já tem ali todos os documentos, né, destacados que são sensíveis para a lei. É mais ou menos nesse caminho. Então, nós somos convidados a participar, não só com todos os departamentos, com a colaboração de trabalhar mesmo, como de estar utilizando a nossa tabela de temporalidade, aqui da gestão documental daqui. É isso.
Perfeito, acho que foi bem preciso. E acho interessante a questão de demonstrar a provocação que a Lei fez dentro da gestão das gestões públicas. Acho que foi uma mudança de paradigma de colocar o acesso, o acesso como regra. Eu acho que essa mudança de concepção no acesso, ainda mais em arquivos menores, foi muito importante, porque muitas vezes se utilizava a restrição como uma justificativa diante da inexistência da gestão documental e da impossibilidade de se localizar aquele documento, aquela informação. Exatamente. Acontecia assim, quando eu cheguei, inclusive, no arquivo, me deparei com vários colegas de trabalho que eles solicitavam um documento e realmente tinha essa dificuldade que você falou. E quando nós implantamos gestão documental, já no primeiro ano, isso já começou a mudar. Então, eles perceberam até que o atendimento passou a ser mais tranquilo. Por quê? Porque você sabia exatamente o que você estava fazendo, você sabia exatamente se aquele documento já tinha sido eliminado conforme a tabela de temporalidade, que é um outro ponto que você precisa explicar. Olha, a tabela de temporalidade, ela tem um prazo, esse documento já foi eliminado, que ele já cumpriu sua função, não tem uma segunda função, enfim. E as pessoas foram sendo, como eu posso dizer assim, capacitadas, treinadas ali no arquivo mesmo, do que é a tabela de temporalidade, do que é essa gestão, e porque ela é necessária, né, para o atendimento da lei de acesso à informação. Muitos escritórios de contabilidade, de advocacia, procuravam documentos ali, processos, né, e eles já vinham falando assim, olha, não, tem que atender a lei de acesso à informação, né? Eu achava interessante, mas justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando com a gestão documental para dar esse acesso para vocês com eficiência, né? E com eficácia também, porque aí você sabe onde está, você tem... dá aquela segurança até para quem trabalha no arquivo, sabe? Porque não tem aquele medo, será que eu vou... Não, ele está ali, ou não, se ele não está, porque ele foi eliminado conforme a lei, conforme a tabela de temporalidade. Ou ele está aqui, pera 2 minutinhos, então eu vou lá buscar para você e já disponibiliza o acesso. E você falando da lei de acesso à informação, tem a característica também de ser, da preocupação, na verdade, de ser digitalizado. De você ter a facilidade da digitalização de documentos. Eu posso continuar a falar? Você tem alguma? Não posso? Então tá. Aí Sem problema. Não, né? Isso do acesso da digitalização, uma parte das pessoas pensam assim, né? Dos técnicos. Não, a gente digitaliza tudo e joga fora o restante, né? E era um perigo porque acontece em muitas prefeituras, né, de muitos documentos serem eliminados sem né, nenhum critério, na verdade, sem nenhum critério. Então, o critério é esse, é você ter a tabela de temporalidade, você seguir a tabela de temporalidade, que você não corre nenhum risco, né? E aí você digitaliza aquilo que você, para dar acesso às pessoas, mesmo que ele não possa ser eliminado, você dá o acesso. E aí vem depois, em seguida, também o marco digital, que nós estamos trabalhando, né? Agora para 2023, segundo semestre. Enfim, uma coisa puxando a outra. E todos eles, até quem vai implantar o marco digital, procurou o arquivo para utilizar da gestão documental, né? Das tabelas e tudo mais. Então, eu tenho entendido que a tabela é importante tanto para a lei, né? Como a lei de proteção de dados também. E a gente poderia deixar a Adelaine falando bastante. Eu gosto de conversar, eu gosto de ter esses compartilhamentos de experiência, mas eu abro também para os participantes se querem fazer algum comentário, porque se não fizer, eu tenho várias ideias e a gente vai batendo bola e vai seguindo em frente. Tem problema. Mas se alguém quiser falar, sinta-se à vontade. Timidez, pode fazer algum comentário, alguma pergunta, compartilhar também alguma experiência para a gente também levar a público. Então, quantas pessoas não... tá atenta, a Fernanda está agradecendo, ela não tem perguntas e está gostando muito, está adorando a conversa. Então, eu sempre tenho o hábito de falar demais e eu gosto que quando a Delane também conversa, então eu já percebi que já tem esse movimento. Aprendendo, eu tô achando ótimo, né? Porque Exato.
E eu acho que colocar um elemento que eu estava prestando atenção na sua fala, você apontou a questão da eliminação como um fator importante. Eu acho que isso acaba sendo um desafio muito grande nas gestões, tanto nas municipais, mas como também em algumas secretarias aqui do Executivo Paulista, a questão do acúmulo da massa documental. E quando a gente tem o acúmulo, a gente tem gasto de guarda e a gente não tem a possibilidade do acesso à informação. Então é Sim. interessante que a lei também provocou um efeito benéfico, não intencional, de obrigar a gestão a ter que não só fazer a gestão documental, mas encarar o problema da massa documental acumulada. Quando eu falo problema, a gente está falando de centenas e milhares de caixas armazenadas em situações muitas vezes não as melhores, em galpões muitas vezes de empresas terceirizadas ou em guardas não em ambientes arquivisticamente preparados. E então acho que a gente poderia comentar um pouco essa questão não só da tabela de temporalidade, da gestão, mas também no aspecto prático dessa gestão da eliminação e qual é o reflexo disso para a administração. Porque quando a gente fala de corte de gastos, a administração sempre coloca um olhar mais atento, mas também colocar isso como no bojo do acesso à informação. Sim. Aqui em Limeira teve um problema que o arquivo ele tem 950 metros quadrados. Chegou um momento e a gente recebe 60 mil processos por ano para descer para o arquivo, fora os que estão circulando, né, tramitando. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que não tinha mais espaço para receber documentos, então ficou 4 anos sem receber, eu não estava aqui nesse período, mas ficou sem receber nenhum documento avulso. A gente fala de processo, a gente fala de documentos avulsos também. Não tinha espaço para receber. E aí aconteceu o que você está falando. Cada secretaria achou um cantinho, né? Uma sala lá, né? Um subsolo, para colocar essa massa, que aí virou uma massa documental desorganizada. Porque aí não era colocado, não era organizado, não, foram sendo colocadas junto com a cadeira que quebrou, enfim. E quando eu cheguei no arquivo, nós fizemos um levantamento para verificar onde estavam esses documentos que não desceram para o arquivo, né? E nós descobrimos que estavam em 17 espaços diferentes, né? Depois nós trabalhamos todo esse espaço. E ali tinha documentos de informações importantes, solicitadas, não teria condições de serem encontradas. Então, se alguém fizesse essa solicitação através da live, através do sistema, e a gente não ia ter condições de encontrar esse documento. E aí isso gera o quê? Eu tenho até um exemplo para te dar, de um documento que nós não encontramos, né, que é ligado à aposentadoria, né, e esse documento não foi encontrado, esse processo, e nós tivemos que abrir um boletim de ocorrências, tivemos que publicar esse boletim em 3 tipos diferentes de jornais, depois do oficial, tivemos que abrir uma sindicância, enfim, todo o processo. Por quê? Porque alguém fez a solicitação desse documento, nós não encontramos no arquivo naquele momento, que ainda não estava organizado, nós estamos iniciando aquele processo, e aí, claro, nós tomamos as providências, nós fomos atrás do documento, com tudo isso nós conseguimos resgatar, né, uma outra cópia desse documento, e nós, na empresa que tinha emitido, e nós conseguimos atender esse munícipe. Na verdade, era um ex-funcionário. Então, mas assim, você viu todo o transtorno para atender, e ele entrou como PALAI mesmo, solicitando a partir da ouvidoria, né, esse documento, e nós tivemos que tramitar todo esse trabalho, aí, demorou, estourou um pouco o prazo, tudo, porque não estava organizado. Então, para que isso não aconteça também, e o fato também do espaço, né, que você falou da massa documental. Ela vai ocupando espaços, e chega um momento que a pessoa não tem, não só no arquivo, como na sala do trabalho também. Ali, por exemplo, no RH, que é o departamento que junta muitos documentos. Chega um momento que eles não têm onde colocar. Então, a lei de acesso à informação, ela veio ela impulsionou, de certa forma, obrigou, né, que o executivo implantasse a gestão desses documentos para que o acesso fosse
fácil que a gente não corresse também esse risco, né, de procurar um documento e não encontrar e ter que responder. No nosso caso, depois a gente acabou localizando esse documento e ficou tudo certo, mas foi um risco grande, né, de Ministério Público, de envolvimento, entendeu, maior, enfim, há um transtorno quando você não tem como atender por conta da demanda e por conta da quantidade de documentos que ficam espalhados, né, nessas massas documentais que você falou. E acredito que esse seja um problema recorrente em toda a gestão pública dos municípios menores por exemplo, a Secretaria Estadual de Educação, que tem um dado, ou da Secretaria Estadual Secretaria Estadual de Educação ou da Saúde, que além de ter um volume documental muito grande, tem uma dispersão territorial grande ao longo do estado e prontuários médicos, prontuários escolares com informações sensíveis. Então a gente também tem que atentar que reforçou muito a lei, eu vou voltar agora para a LGPD, a LGPD também obriga o tratamento desses dados sensíveis. Você não pode deixar documentos sensíveis com restrição de dados pessoais armazenados de maneira indevida, porque o armazenamento também envolve o acesso. Qualquer pessoa poderia ter acesso àquele documento indevidamente porque ele não está guardado e não está tratado. Então é interessante a gente pensar, e eu tô agora, quando a Delaney estava contando, ela estava fazendo a retrospectiva, eu estava pensando também em retrospectivas, que na verdade a lei e a LGPD elas provocam a implementação da lei de arquivos, que na verdade não foi inventado, já existia a legislação, já existia a normatização, mas parece que quando a lei vem com a possibilidade do cidadão fazer a requisição e ter o prazo de 20 dias de ter uma resposta, e a resposta, mesmo a negativa, ter que ser circunstanciada, não pode ser uma simples negativa, incrementa a lei de arquivos e provoca a gestão, não a gestão arquivística, a gestão pública como um todo, às vezes até chefia de gabinete, até a chefia do executivo ou do legislativo, a ter que atuar, porque daí você já tem uma possibilidade de Ministério Público entrar em jogo. Eu acho que isso fez uma mudança de cultura de acesso à informação, acho que de colocar a informação como um direito e inverter um pouco a lógica, porque antes você tinha que solicitar um dado num órgão, você tinha que justificar detalhadamente o porquê você queria. E com a lei, a informação, você não solicita, você indica o que você quer, mesmo que não seja da sua atribuição pessoal ou relativo à sua pessoa. Eu posso solicitar qualquer informação, mesmo não sendo munícipe de Limeira. Eu posso solicitar o investimento em arborização da cidade do ano de 2017, porque a informação ela é um direito. E isso também fomentou, e isso tem que ser também uma coisa que me interessa também, o impacto que isso deu no jornalismo, porque o jornalismo trabalha essencialmente com a lei. Quando a gente tem as reportagens, eles não falam, mas todas as solicitações são feitas via Lei de Acesso à Informação e passam pelas ouvidorias e pelos arquivos. Então, na verdade, a gente coloca também esses setores como uma porta de entrada da cidadania também, que é um fator que acho que foi muito. Eu gostei muito da fala da Delaney no meio da fala, quando ela coloca dessa mudança da concepção que a administração pública tem do arquivo deixar de ser um arquivo morto para se tornar um fator de contribuição mesmo da gestão, de reflexão, de participação social. Eu acho que esse é a melhor consequência que a gente tem dessas duas legislações. A gente foca muito no peso, da responsabilidade que, principalmente, a LGPD colocou sobre a gestão pública. Mas a gente acaba também, às vezes, ignorando ou colocando em segundo plano essa mudança que a gente teve de respaldo social, que na verdade a gente também tem que lembrar a nossa finalidade enquanto servidor. Eu acho que essa mudança de concepção permite o arquivo assumir um protagonismo nessa construção de cidadania. Verdade. Você falou a respeito do prontuário, né?
E prontuário, fiz um treinamento, na verdade, acho que foi uma conversa com um grupo de pessoas sobre a gestão documental. E eu perguntei aos funcionários, né, se eles sabiam onde estava o prontuário deles, que seria utilizado para a aposentadoria depois de 30 anos, para aqueles que estavam começando, e em breve para aqueles que já estavam terminando o seu tempo no serviço público. Né? E eu falei, levanta a mão, quem sabe onde está esse prontuário? O pessoal não sabe, mas está no arquivo lá ou está no... Aí isso surgiu uma discussão tão interessante que muitos deles foram no arquivo depois para saber se o prontuário ficava no arquivo. Foi uma provocação interessante, porque aí faz com que a pessoa pense, peraí, então se eu tenho um prontuário que eu vou utilizar para a minha aposentadoria, estou dando um exemplo, são vários documentos sensíveis e documentos importantes. Onde esse documento está guardado? Ele está de fato guardado? Se eu precisar dele, eu tenho acesso a esse documento? No caso de o prontuário, quem tem acesso é o RH para fazer sua aposentadoria. Então, e a partir dali, aí já abriu um pouco, assim, tipo, peraí, então estou falando de prontuário também? Sim. Você está falando de prontuário, você está falando de prontuário médico, que, aliás, prontuário médico tem uma segunda comissão, não só a carga, tem que ser uma comissão de médicos, de enfermeiros técnicos, para avaliar esse documento, por conta mesmo, pela necessidade da proteção de dados, ter cuidado com os dados sensíveis. Então, quando você fala de prontuário, você coloca o arquivo em outro patamar, né? E ele está lá, naquele mesmo arquivo, onde muitas vezes tem massa documental acumulada, desorganizada, naquele mesmo arquivo, sabe? Aí as pessoas começam a interpretar melhor. Peraí, então o arquivo não é um arquivo morto, tem um documento lá que está bem vivo, está aguardando o momento certo para ser usado. E como você falou também, o cuidado no arquivo, da proteção do documento que está lá, está guardado, sob a guarda do arquivo. A proteção desse documento, quem trabalha com esse documento, é outra questão que, durante todo esse período, a gente discutiu bastante, quem são as pessoas, os funcionários que lidam com essa documentação, a confiabilidade, o sigilo que você tem de trabalhar com esse documento, saber que aquele documento tem dados sensíveis. Isso até antes da lei de proteção de dados já tinha essa preocupação. Agora virou mais que uma preocupação, é obrigatório, obrigatoriedade que você tenha esse cuidado, né, desses dados. Então, o prontuário, quando você fala do prontuário, então eu começo, às vezes, já falando do prontuário, porque diz respeito à vida funcional daqueles que estão ali, até fora, setores privados também, né? Então, esses dados sensíveis, aqui no e-mail, eu acredito até que tem um pequeno atraso por conta de alguns técnicos, né, por formação desse comitê, mas agora já tem a lei, ela já foi publicada, já está disponibilizado, né, no e-ouve, então, enfim, lá no site da prefeitura, então já está bem adiantado, né, e fazendo todo esse trabalho, que é um trabalho longo, de levantamento desses dados, né, de mapeamento dos dados sensíveis, é um trabalho longo, por isso que a utilização da tabela facilita, é um trabalho que não é rápido, não é fácil, e depois toda a parte de você estar, do grupo, né, do comitê, fazer a capacitação das pessoas para entenderem qual a seriedade de você manter sigilo em alguns documentos, alguns dados. Isso. São bastantes os desafios. Acho que a sua última tela foi... eu acho bem interessante a gente sempre finalizar uma trajetória pensando nos desafios, porque mostra também que somente a questão do processo e entender que cada setor, cada unidade, às vezes está numa etapa diferente. E por isso que o compartilhamento da experiência é positivo. Alguém que está numa etapa posterior pode iluminar os desafios de quem está em etapas anteriores. Acho que é sempre muito enriquecedor essas trocas de experiências. Sim, e para aquelas pessoas, né, não sei, para aqueles funcionários que estão lá no arquivo, o arquivo ainda não é regulamentado, que o arquivo não tem esse valor ainda, né, que ele ainda é considerado como arquivo morto, e de repente chega e fala, nossa, né, como que eu vou fazer esse trabalho, por onde eu começo, né? Eu sugiro, assim, né, que comece pelo arquivo público do Estado, né?
foi onde eu comecei. E eu estou dizendo isso porque eu acho importante saber que você tem um norte, alguém que vai te apontar, que é o Centro de Assistência ao Município, que foi a partir deles que eu comecei a me formar nisso, a me capacitar e depois ler todos aqueles, até coloquei na projeção do slide, os manuais e estudar, porque tem que estudar, porque senão você não consegue também avançar nas tabelas. E a partir das tabelas também você aprende, você conhece todos os departamentos da prefeitura. A partir do documento, você começa a conhecer também a importância de cada departamento, como ele funciona, até as dificuldades, as limitações desse departamento a partir das tabelas. Então, e está utilizando essas parcerias. Primeiro, nós tivemos uma parceria com a Câmara. Eu e a Giane, a gente trabalhou muito junto aí nessas tabelas. E a experiência dela serviu para que eu fizesse a implementação dos meus trabalhos, as publicações e do Centro de Assistência ao Município. Então, você ter essas parcerias também é muito importante. Eu tenho recebido algumas cidades, né, com representantes de algumas cidades, de arquivo aqui, para a gente trocar experiência, e isso é muito importante também. Inclusive para a live, viu? Aqui também a gente tem visitas para estar conhecendo como funciona. A gente tem visitado municípios que estão mais avançados na implantação e implementação, né, tanto da LAI como da Lei de Proteção de Dados, que é mais recente, né? Então, é isso. A gente tem tentado fazer colher essas parcerias e essas experiências para que a gente consiga trabalhar com um pouco mais de cuidado. Fundamental, acho que essa parte de experiência enriquece e também dá um norte, e muitas vezes até faz um convencimento do arquivo, ou do servidor do arquivo, para sensibilizar as chefias, que acho que isso também é importante, porque às vezes a chefia fica um pouco mais reticente, não compra tanto o projeto, e se você fala, tem uma cidade próxima, com características semelhantes, e que conseguiu, e que é viável, e que teve os ganhos, teve essas vantagens, eu acho que também apresentar casos concretos, politicamente, destrava algumas amarras que são amarras de não conhecimento, de não priorização. Muitas vezes o gestor municipal pensa numa lógica de mandatos, então pensa em projetos que vai ter uma repercussão muito direta, e pensa que muitas vezes o arquivo é um assunto secundário e que não vai ter impacto. E se convence que justamente ao contrário, o arquivo, a partir da lei, ele acaba sendo uma espécie de gestor das informações do setor público. Ele muda a característica de ser um depósito para ser esse local dinâmico, um local vivo de acesso e de reflexão sobre a informação. O documento é uma informação. A gente fala tanto agora de informação digital, de informação de acesso à rede, de sociedade de informação, mas o documento é só um suporte. O documento em papel ele é um suporte. A informação, agora a gente tem documentos digitais tramitando, o arquivo também assume, porque é o arquivo que faz a tabela de temporalidade, é o arquivo que classifica o documento digital. Na verdade, o documento digital é o suporte, e para a gente o suporte é uma questão muito tranquila de se lidar. O papel é um suporte, o arquivo digital é um suporte. Agora, se vende também a gestão digital como algo muito inovador, muito diferente, ela mudou o suporte. Na verdade, sem a tabela de temporalidade, sem a classificação, sem a gestão, você pode chamar de gestão de informação até para ficar mais ampliado, você não consegue sair do lugar. Então, na verdade, a gestão documental, como a Madeleine bem disse no início da fala, é a base para se atingir tudo que a gente está discutindo ao longo do curso e ao longo dessa fala. Sim. E você falou do gestor, né, do convencimento, gestor, a minha experiência aqui, o primeiro momento que eu senti que o gestor, que ele gostou mesmo, ele entendeu, foi da organização física do arquivo. A retirada daquela massa, que aquilo incomodava, o que tem lá, né? A retirada dessa massa que foi trabalhada, que foi classificada, que foi eliminada quando necessário, né, conforme a tabela. Quando ele percebeu que isso fez uma mudança física também, né,
que o arquivo começou a ser notado de maneira de, nossa, o arquivo está trabalhando com mais agilidade, nossa, a gente pede o documento já na hora, já entrega, o processo passa por ali, eles restauram a capa do processo, enfim, todos esses, né, esses trabalhos foram chamando a atenção do gestor. E quando você chega nele, você pede, por exemplo, eu quero um equipamento importante para esse trabalho, ele dá prioridade. Eu preciso de um espaço, como eu coloquei para vocês, o galpão. Né? O galpão é novo, faz 2 meses que nós conseguimos, né? Nesses 4 anos de trabalho, faz 2 meses, porque é o mais caro, é um espaço que precisa convencer, mas eu convenci de que forma? Eu preciso do espaço para trabalhar essa massa documental, que é retirada de alguma secretaria, ela precisa ser levada para algum lugar, e não é para dentro do arquivo, onde o trabalho é dinâmico, onde há a otimização, não, precisa de um outro espaço para ser trabalhado, para depois voltar para o arquivo, aquilo que realmente tem que voltar para o arquivo, e aquilo que tem que ser digitalizado para dar acesso mais rápido. Muitos documentos a gente já dá o acesso ali, a gente já manda por e-mail, entendeu? Até por WhatsApp, se não for nada importante, nada assim de muita relevância, e for internamente. Então, a gente vai facilitando o trabalho, porque agora a gente tem essa segurança de fazer isso. Né? Então, e o gestor percebe, viu? Ele nota que ele não tem mais problema naquele lugar, ele não tem mais problema ali, e que a secretaria dele está sendo importante, porque a gente acabou de desenvolver um sistema, que é o sistema social, que é um sistema que está fora da prefeitura, então você está dando para essa secretaria uma importância, uma visibilidade melhor, aqui no caso é a administração, secretaria de administração, e ele percebe tudo isso, então ele quer colaborar, né? Ele quer melhorar, aí ele vai, te libera, assim, os estagiários, né? O funcionário, o cargo, então assim, as coisas vão entrando no eixo e vão crescendo, e o gestor vai anotando, e o gestor do executivo também, né, o chefe do executivo também percebe, né? Ele vê aquela movimentação, porque tem uma movimentação física quando você mexe com o arquivo, pelos corredores, né? É o caminhão que vem buscar o que está eliminado, e o povo está tudo olhando, é aquelas caixas para cá, caixa para lá, então eles vão percebendo toda essa movimentação. É esses convites para fazer a pequenineira vai, fala a respeito do trabalho que está sendo feito, então tudo isso aí é convencimento, né, para os gestores e para os outros funcionários também da prefeitura que estão ali envolvidos em todo esse trabalho. Porque, como você falou, é um suporte, o papel, que pode ser um suporte digital, mas para que o suporte digital seja eficiente também, a gente tem que trabalhar a gestão documental desse papel, desse documento, desse suporte físico, né, para que isso fique bem feito. E depois, tudo preparando para o nato digital, que está vindo aí também. Que sem tabela de temporalidade não pode haver. E sem seguir as regras do CONARC, do Conselho Nacional de Arquivo, você também não pode implantar o digital sem seguir essas normas. Então, tudo vai sendo, né, uma vai sendo atrelado à outra. Começando pela Lei de Acesso à Informação, interessante, né? Começou lá e vem vindo até o nato digital, que aí é o acesso pleno que você tem onde você está, onde você estiver. Né? E que é uma mudança a gente está no meio desse processo agora. É possível, acho né? Que eu acho que esse é o desafio, se for pensar, o desafio do momento é justamente a gestão desse documento nato digital, que ele é muito mais frágil na sua preservação do que um documento em papel. A gente esquece esse elemento. A gente sempre tinha, quando tinha anos atrás a ideia de que a digitalização era a solução para tudo, a gente esquece que o armazenamento de um documento digital ele é mais caro, mais frágil, porque picos de energia podem afetar o armazenamento, o custo é muito mais elevado de tecnologia, de atualização tecnológica, então a gente tem outros desafios. E o arquivo acaba entrando como elemento central nesse debate. A gente também muda até a própria atuação do arquivista, que antes era uma coisa mais na conservação, no cuidado do material, da estabilização, para discutir agora, como você disse, na comissão com profissionais de tecnologia da informação. A gente também tem uma outra frente de trabalho igualmente, eu acho que até
Não estou desmerecendo a preservação em papel, mas a dinâmica, o desafio da gestão agora vai ser a digitalização dos processos. Numa rapidez, porque isso, para o cidadão, para o próprio funcionamento da gestão, é eficiente, é rápido, economiza recurso, tramitar documentos digitalmente, só que isso está sendo muito rápido e a gente também tem que ter uma estratégia muito bem clara para não gerar uma massa digital acumulada. Que a gente já está tendo exemplos disso e a gente não sabe direito nem como avançar inicialmente nisso. E essa foi uma pergunta que a cada nossa comissão, nós convidamos a Tecnologia da Informação, o diretor, para falar para a gente sobre esse cenário digital, para a gente entender se estava seguindo as normas, porque o arquivo tem esse papel, né? E a cada comissão mais ainda. E ele explicou. Você está falando em um momento que você pergunta sobre a eliminação desses documentos, como é feito isso, que forma é feita, aí não existe eliminação, né? Ele vai ficar na nuvem. Aí vem essa questão que você falou, né? E aí, por quantos anos isso vai aguentar, né? E aí você pensa naquele prontuário da aposentadoria depois de 30 a 35 anos, né? Então, tem que pensar, né, a respeito, como você falou também da digitalização. A digitaliza tudo e joga fora. Uhum. Esse digital vai para onde? Né? Quem cuida disso é seguro? Não é seguro? E por isso que a CONAR, o Conselho Nacional, ela não permite que seja eliminado inúmeros documentos, mesmo digitalizados, desse cuidado que você falou. Né? E eu acho ótimo que tenha esse controle, esse cuidado, porque senão o que é prático pode se tornar um grande problema futuramente. Né? Exato. Parece exato. Não é só dar acesso a essa informação. Você tem que conservar, preservar essa informação, porque não é um único acesso. É daqui 50 anos, daqui 70 anos, daqui 80, eu tenho documentos de 1800, ofício de 1800, que o conteúdo dele, né, as informações contidas nele já foram usadas para a mobilidade urbana e para a habitação no município de Limeira. Então, e onde eles estariam, né? O digital. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sim. A praticidade, né, a digitalização, tudo isso ajuda muito no acesso à informação. Né? Mas, e preservar, e cuidar, e para as próximas gerações, né? Enfim, é uma discussão que tem que acontecer, tem que existir. E o cuidado é a cada ficar atento a essas mudanças na prefeitura. Às vezes eles não convidam, eles não acessam a cada para fazer essa pergunta, para essa discussão, mas é importante que cada comissão entre nesse meio também e peça algumas informações. Nós pedimos e eles trouxeram as informações para a gente, mas a gente tem que estar acompanhando todo esse processo. Né? Para ter esse cuidado que você falou, né? O suporte, mudou o suporte, mas a informação continua sendo importante e muitas vezes sigilosa também. E a importância da CADA também como órgão que conhece a realidade de cada setor, que consegue trazer a especificidade que muitas vezes a pessoa que não conhece o setor perde. Acho que quando você diz a palavra fortalecimento da CADA, eu acho que é importante destacar esse ponto, que muitas vezes se trabalha como a CADA só como um órgão de suporte. Não, ele é um órgão central e estratégico para a gestão documental chegar em todos os pontos e entender, porque só vai definir uma tabela de temporalidade ou uma tabela de classificação se você conhecer a fundo ou a dinâmica de funcionamento daquele setor. E ninguém melhor do que a pessoa que atua lá. Então, por isso que a CADA é tão... Eu acho que a lógica de funcionamento da CADA, essa construção, ela é muito sensível nesse aspecto. E por isso que é tão eficiente. Por isso que as tabelas são tão úteis e tão fáceis de aplicar. Porque ela tem essa construção coletiva. Ela não é uma construção teórica que os arquivos impõem à gestão. É uma construção de baixo para cima e dialogada. Isso é um elemento bem importante. E para o arquivo é essencial esse apoio, né? Mais que um apoio, né? Para cada. Porque ali tem várias pessoas de vários setores, como você falou, do jurídico, inclusive, que dá esse apoio para a gente também, no momento que você tem que responder alguma questão, algum documento, solicitando algum documento que foi eliminado. Enfim, nossa, por isso que ela é permanente, né?
justamente porque ela tem conhecimento de tudo aquilo que aconteceu durante todo o período de gestão documental. As primeiras implantações, até a aprovação da tabela, depois a eliminação de documentos, descarte, né? Tudo isso, ela acaba acompanhando. Então, esses membros, né, esses funcionários, eles sabem como tudo aconteceu. Eles vivenciam todo aquele processo de perto ali, até envolvido. Então, é essencial que tenha a participação da CADA em tudo. E tem cidades, assim, que a CADA junto com o acesso à informação, né? Como se fosse uma comissão só, que é mais interessante ainda, aqui é separado, mas tem cidades que a CADA, né, é comissão de avaliação de documentos e acesso à informação. Que aí já deixa ela um pouco mais empoderada em termos de conhecimento. Perfeito, Adelaine. Eu pergunto se alguém mais tem algum comentário para fazer, pra também não alongar muito a Adelaine, porque se a gente continuar, a gente vai ficar falando, batendo papo por várias horas e a conversa está muito boa. Se alguém tem algum comentário a fazer. Alguém? A Glaucia agradeceu, obrigado. Nós que agradecemos, acho que é sempre importante essas interações. Pode falar, Adelaine. Quer falar alguma coisa? Não, é só que se tiver alguma pergunta que às vezes a pessoa não quer fazer nesse momento, ela quiser encaminhar e você achar interessante, nós estamos aqui disponíveis, assim. Ah, sim. Sim. Acho que é uma boa. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, pode entrar em contato conosco do curso. A gente faz o encaminhamento por e-mail também. Pode ser pelo e-mail do e-mail do treinamento mesmo, que a gente tem, a gente faz o encaminhamento. Mas está muito boa. Obrigado, Mayumi. A gente pode continuar conversando por várias horas. Ela agradeceu que tá muito boa tá muito bom ouvir a conversa. Tá ótimo. Então, que bom que a Glaucia, Flávio e Fernanda, né, estão assim. Nem Mayumi. A Mayumi que falou agora. Fico feliz de ter essa recepção e agradecer mais uma vez a Adelaine pela disponibilidade, pela aula e por essa conversa super rica de experiência e de práticas que acho que certamente contribui para dar essa materialidade, a gente está falando de suporte, para dar essa materialidade na questão da lei e da LGPD também. A Flávia fez um comentário: saber como está o cumprimento da lei de acesso à informação nos municípios, já que não é necessário apenas ter um site e disponibilizar dados. Exato. Acho que essa sintetiza bem a fala de hoje. Isso, é verdade. Sintetiza. Que eu espero ter atendido as expectativas, ter respondido as perguntas, assim, que eu sei que a pessoa vai assistir, ela já vai com uma série de questões. E que vocês tenham compreendido mesmo a aula. Assim, a experiência que eu tentei passar para vocês. É tanta informação que a gente adquire nesse período, que você está falando, a gente já vai pensando, né? Então, eu espero ter sido clara, né? Que vocês tenham compreendido. Muito obrigado, Adelaine. Agradeço a todas e todos por mais essa aula e já indico que a aula vai ficar gravada, disponibilizada provavelmente na segunda-feira à tarde, já que a gente tem um final de semana, porque tem que fazer alguns pequenos ajustes técnicos, a gente já encaminha pelo Moodle mesmo. Mas o Flávio está fazendo digitando só para ver se tem algum comentário ou alguma pergunta. Agradeceu. Obrigado e parabéns. Então, com a fala do Flávio, eu faço das palavras dele as minhas palavras e agradeço mais uma vez a Adelaine pela disponibilidade, pela riqueza da sua fala. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada a você também, Fernando. Obrigada a todos os participantes, né? Espero ter sido bem clara e que vocês tenham compreendido.